paz do Senhor, hoje eu estou aqui para apresentar o professor desta aula do nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores para a escola bíblica. O professor é o pastor Michel Gonçalves. Ele tem atuado na área geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico como assessor da presidência para o assunto crianças, adolescentes e jovens. O pastor Michel é inclusive responsável pela ação missionária da nossa igreja chamada de Jovens Mochileiros. E ele é formado em teologia, aqui pelo nosso seminário, Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, e também psicólogo, formado pela Universidade do Oeste Paulista. E o pastor Michel está pós-graduando em terapia cognitiva comportamental pela PUC Paraná. O pastor Michel tem várias formações na área, cursos de aperfeiçoamento para líderes, professores, na área aí dos jovens e adolescentes. Então, é uma pessoa muito capacitada e ele será, então, o professor desta aula ensinando Bíblia para adolescentes. Deus abençoe todos vocês e uma boa aula. Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando mais uma aula do curso de formação e aperfeiçoamento de professores da Escola Bíblica e hoje vamos falar sobre ensinando a Bíblia aos adolescentes. Para esse tempo, eu trouxe aqui como base para nós o texto de Neemias, capítulo 2, o versículo de número 11 e 12, que diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. E aí depois lá em Neemias capítulo 6, versículo 3, tem uma frase nesse versículo que eu quero que você grave isso em seu coração, que diz assim: estou executando uma grande obra, por isso não posso descer. Por que é que eu trouxe esse texto de Neemias para esse momento aqui da nossa conversa sobre ensinar a Bíblia para adolescentes? Primeiro que você precisa observar que Neemias ele faz uma leitura do que está acontecendo. Ele recebe informações e após, então, processar essas informações, ele passa o seu período de oração, recebe todas as cartas do rei, mas quando ele chega em Jerusalém, ele vai a campo para olhar todo o contexto, entender tudo o que está acontecendo, e aí, então, ele vai começar uma grande obra. Em um determinado ponto, como vocês já sabem, as pessoas começam a pedir para que Neemias desça dali, pare a construção, pare aquilo que ele está fazendo, para que então converse. É uma distração. E Neemias ele dá uma resposta. Eu não posso descer porque eu estou trabalhando em uma grande obra. O que isso tem a ver comigo e com você? Primeiro, nós precisamos conhecer o contexto da sala a qual nós estamos ministrando a matéria, a aula ali, os nossos adolescentes. E depois você precisa ter a consciência de que no meio do caminho algumas coisas vão querer distrair você ou até mesmo fazer com que você desista de dar aula para adolescentes, como frases de que eles não prestam atenção, eles são rebeldes, eles não ligam muito, eu dou aula para aborrecentes. Isso não é uma verdade, né? Isso não pode descer para o seu coração, porque você está fazendo uma grande obra. Então, pensando em um contexto, você precisa pensar comigo que contexto é esse. A gente precisa saber o que é a adolescência. A adolescência é uma fase da vida, sim, mas que fase é essa? A adolescência é algo muito recente. Quem nasce na década de 60 não passa pela adolescência, porque ela é algo novo, é algo instituído de uma nova forma dentro de uma construção social.
Nós temos então pela OMS que a adolescência ela se inicia a partir dos 10 anos e vai até os 21 anos, né? E aí, essa é uma grande discussão que se tem, porque durante um período entendia-se que a adolescência começava aí a partir dos 12 e ia até os 15, e foram percebendo algumas mudanças, né? Tanto fisiológica nos adolescentes, como também na construção psíquica desse indivíduo. Dentro disso, a gente começa a ter um novo quadro de adolescência. A gente vai dividir a adolescência pelo período da puberdade, que vai começar aí dos 10 aos 12, 13 anos, e aí então se inicia a adolescência. Porque hoje é considerada até os 22, alguns teóricos vão dizer até os 25, porque é o tempo de maturação do nosso córtex frontal, onde nós começamos então a medir melhor as consequências, a tomar uma decisão melhor, ter uma decisão mais concisa, olhando para todos os lados. Eu costumo dizer que se você tem vontade de pular de paraquedas, pule antes dos 25, 26 anos, porque você vai começar a fazer alguns questionamentos que antes você não faria. Então você vai começar a perguntar, e se o paraquedas não abrir? E se tiver um problema lá em cima? Né? E se o avião acontecer? Coisa que um adolescente, ele não tem esse entendimento, ele só fala, eu vou, porque ele acha que ele consegue todas as coisas. E é dentro dessa fase que nós temos alguns atritos dentro de casa. Por quê? O adolescente ele começa a desenvolver o seu pensamento abstrato, ele começa a descolar então dos seus pais e agora ter a sua própria vontade, o seu entendimento. Então ele vai amadurecendo dentro disso. Só que é uma fase onde os hormônios eles estão à flor da pele porque está tudo sendo regulado. E aí ele está dizendo tchau a algumas coisas, né? Tchau ao seu corpo, tchau a algumas brincadeiras. E esse dar tchau não é tão simples assim. Por isso causa tanta dificuldade para alguns adolescentes na sua convivência com aqueles que representam autoridades para eles. É muito importante que todo indivíduo passe pela adolescência. Porque se ele não passar pela adolescência, isso vai dar problema lá na sua adultez. Por isso que a gente vê adolescentes hoje em nosso meio. Pessoas que têm 30, 40, 50 anos, mas se comportam como um adolescente. É porque pulou essa fase. Mas também é importante você, como um professor da escola bíblica, ajudar o seu adolescente a passar por essa fase, iniciar ela, mas também encerrar ela para começar a sua adultez, que começa ali na sua juventude. Pulverizando um pouco sobre isso, da adolescência, a gente precisa perceber que é nesse momento também que o adolescente ele vai começar a pensar em si. Quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto. E nesse ponto é importante você, como um professor, tenha esse conhecimento, porque eles vão questionar a fé. Será que esse Deus que eu sirvo é o Deus dos meus pais ou dos meus responsáveis? Será que eu acredito realmente nesse Deus? Então, dentro disso, você vai trabalhando com ele esse deslocamento da personalidade dele para formar a sua, vamos dizer assim, e aí então ele vai assumir, né, essa religião, assumir esse relacionamento com Deus não mais via pais, mas por si só. Então, é nesse tempo que a gente vai percebendo a adolescência. E aí são várias coisas que a gente poderia falar aqui sobre a adolescência, mas é um contexto pequeno, breve, para você entender. Então, a adolescência é uma fase de mudança, onde está sendo preparado para a vida adulta, né? Então, nós vamos observando dessa forma. Então, como é que eu e você ensinamos a Bíblia para os adolescentes, né? A gente precisa ter essa noção que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de ensinamento e essencial para a nossa vida. E tudo o que nós precisamos está na Bíblia. E a gente precisa saber passar isso para os adolescentes de uma forma. Por quê? Se o adolescente ele está descolando a sua identidade dos pais, agora ele precisa ter alguém como um padrão de identidade. Quem é esse padrão de identidade? É Jesus. Então, nós vamos apresentando a Bíblia
para os adolescentes, trazendo Jesus como referencial para a formação dessa identidade, formação desse caráter, moldando as suas crenças para que então ele se torne aquilo que a Bíblia diz, né? A imagem e semelhança de Deus. E isso vai acontecer de uma forma natural. E aqui é importante você fazer uma conta rapidinho comigo. O seu adolescente, ele passa de segunda a sexta-feira, vamos colocar que ele estude no período da manhã apenas, das 6h30 da manhã ao 12h30. Ou seja, ele passa muito tempo na escola. E na escola bíblica, ele passa apenas 1h30. Ainda se colocarmos que na escola bíblica, na sua igreja, tem um período de louvor, ofertório, a gente já perde aí até ir para salas uma meia hora. Então, você tem 1 hora para você lecionar para o seu adolescente. Por isso, a nossa aula ela precisa ser extremamente dinâmica. Ela precisa ser algo não parecido com o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, que é uma aula expositiva, mas uma aula dinâmica, onde o adolescente ele vai entrar dentro dessa visão que você está passando e ele não percebe que a hora passa, ele deseja ficar ali, ele deseja aprender mais e, além disso, o adolescente ele acaba saindo dali, mudado interiormente e externamente e vai compartilhar isso com os seus amigos. Essa é a nossa missão. Por isso, a aula precisa ser dinâmica dentro de todas essas questões. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma dinâmica com eles, histórias bíblicas. Alguns cientistas, né, aí estudiosos da neurociência, eles vão dizer o seguinte: quando você tem medo, se você contar uma história para o seu medo ele vai embora. Então, vamos exemplificar. Você tem um adolescente que ele está com medo de uma situação. Quando ele conta uma história para este medo, né, então isso vai mudar algumas emoções dentro dele e esse medo vai embora. E isso é comprovado cientificamente, que vai ter questões hormonais, enfim, que não vem ao caso aqui. Mas então, a contação de história, quando eu conto a história para o meu medo, eu estou me vinculando a este medo. Quando eu me vinculo a esse medo, eu assumo essa emoção. Por assumir essa emoção, ela vai embora com facilidade. Quando eu não tenho uma vinculação, uma aceitação com a emoção que eu estou tendo, é igual quando você diz assim para o adolescente: você está bravo, por que você está bravo? Aí ele fala: não, não estou bravo. Quando ele já diz isso, ele já vai dizer bravo. Eu e você também fazemos isso no nosso dia a dia. Mas quando a gente assume a emoção, ela passa. E vem uma outra emoção mais tranquila. Mas quando isso não acontece, a emoção ela vai se sobrepor uma sobre a outra e aí acaba tendo explosões aí de comportamento e tantas outras coisas. Então, a história é o que vincula a gente. Mas não é contar uma história trazendo informação. Quando nós temos a aula de história na escola, vão falar ali como descobriu o Brasil, a Segunda Guerra Mundial e tantas outras coisas. São informações. Aquilo não me vincula. Mas quando eu conto uma história, criando vínculo com o indivíduo que está ouvindo, aquela história mexe com as emoções ao ponto de fixar em sua alma aquilo que foi dito. Vamos fazer um exercício agora? Feche os teus olhos, eu vou contar uma história aqui. Bom, há muito, muito tempo atrás, existia um homem. E esse homem, ele passeava por um lindo jardim e ele viu uma moça muito bela. Imagine essa moça bela. Imagine essa mulher que era muito bonita. E aí, então, ele ficou ali olhando para ela e ficou desejando ela, conversar com ela, até que então ele manda chamar essa mulher lá. Essa mulher vai ao encontro dele, eles conversam e eles acabam tendo um relacionamento. Só que essa mulher era casada. Quando esse homem descobre que essa mulher é casada, vocês não sabem o que ele fez. Ele mandou chamar o marido dela e ele estava numa grande enrascada, porque o marido dela, ele era um soldado e um dos melhores que se tinha no reino. Quando ele vem, ele chega naquele lugar, ele então fala assim: olha, vai lá ficar com a sua mulher.
Você já sabe de quem que eu estou falando? Ainda não sabe? Eu vou te ajudar. Estou falando do rei Davi. Rei Davi falou para ele, vá ficar com a sua mulher. Ele fala, não, eu sou um soldado, eu preciso guardar o rei. Se todos os soldados estão na batalha, eu vou ficar por aqui. E ele fica, dorme ali na porta do palácio. O que Davi faz? Escreve uma carta. E esse soldado, ele é tão fiel ao seu rei, que ele leva essa carta para o seu comandante. E nessa carta, vocês não sabem o que o rei Davi colocou lá. O rei Davi colocou que ele tinha que estar na frente da batalha. E quando ele chega então na frente da batalha, ele acaba sendo assassinado. E ele morre. E aí então Davi toma essa mulher bela como sua esposa, porque ela estava grávida já. Essa é a história do rei Davi com Betseba. Você já ouviu falar sobre isso? Abre os seus olhos. Se você conseguiu imaginar de acordo com as indicações que eu fui dando a você, você foi criando um cenário. E isso então mexeu com o seu campo de visão no teu cérebro. E isso você vai criando as cenas e aquilo vai trazendo para você uma vivência. Você vai imaginando um palácio, você vai imaginando a mulher. E tudo isso você vai trazendo todas as imagens que você tem sobre essa cena. Isso vincula você. Provavelmente, você não vai esquecer dessa história. Agora, preste atenção comigo, a mesma história. Bom, gente, na Bíblia, nós temos o rei Davi. E o rei Davi, então, ele deveria estar lá no campo de batalha, mas ele não foi. Ficou no palácio, foi dando lá uma volta, viu Betseba, uma mulher muito bonita, acaba tendo um relacionamento com ela, ela engravida e para resolver o problema, Davi vai lá e chama o marido dela, esperando que ele fosse dormir em casa para resolver a situação, né? Porque ela poderia estar grávida. E o que acontece? Não. O marido é muito dedicado ao rei e ele passa noite lá na porta do palácio. Então Davi escreve uma carta mandando que ele fosse para a frente da batalha para que ele fosse morto. E aí ele leva, entrega para o seu comandante, acaba indo para a frente da batalha, morre. Davi pega a Betseba, traz como sua esposa, e aí vocês já sabem o final, Davi não confessa o seu pecado, vem o profeta, e aí depois então Davi reconhece que ele pecou e errou. Percebe a diferença? Em uma eu estou passando apenas informação, na outra eu estou criando uma história, no sentido de criar um cenário, não que eu estou inventando, mas está aqui na Bíblia. Eu crio esse cenário e isso vincula. Então, quando nós estamos dando aula, nós precisamos criar esse cenário para os nossos adolescentes. Fazer exercício como esse. Você pode, então, trabalhar com mecanismos, a argila e tantas outras coisas para ir criando isso com eles de diversas formas. Uma outra questão que a gente precisa fazer é fazer com que as histórias bíblicas se tornem acessíveis aos adolescentes. Poxa vida, vamos pensar aqui rapidamente. Há muito tempo atrás, ninguém tinha telefone. Até que alguém criou o telefone e algumas pessoas começaram a ter telefone. Ok? Hoje todo mundo tem o seu celular em suas mãos. Ok? Vamos pensar na igreja? Há muito tempo atrás, nós tínhamos a harpa ou o hinário cristão, onde abre lá no hino 261 ou no hino 15 da harpa. Abre a harpa, vamos ler aqui. Ao passar dos anos, vem um retroprojetor. Então agora, se os irmãos que não têm harpa, está lá na parede o hino sendo cantado. Vem o projetor depois e agora tem igrejas que já têm até telão de LED. Ou seja, há uma evolução. A Bíblia de papel, os nossos adolescentes precisam ter, mas eles estão o tempo todo conectados. Então eu preciso ensinar a Bíblia através disso que eles estão conectados. Hoje a gente já disse que o nosso celular, ele é uma extensão da nossa memória. Você não grava muitas coisas, mas você não grava número de telefone, você não decora mais número de RG, CPF, muitas vezes você cria aqui, as suas senhas estão aqui, então ela é uma memória estendida. Então, nós precisamos utilizar o celular para ensinar a Bíblia para os nossos adolescentes, e aí a gente vai fazer diversas formas. Você está dando uma aula,
Você precisa gerar curiosidade, porque o adolescente ele é curioso. E como é que você pode fazer isso? Lance uma pergunta, lance um desafio. E aí então fala para eles, dá um Google agora, aqui no meio da sua aula mesmo, dá um Google. Veja aí o que significa a palavra X. Aí eles vão trazer o que significa de acordo com o Google. E aí você vai caminhar dentro disso. Outra coisa, é importante que eles tenham aplicativos da Bíblia no celular, não tem problema, não é pecado. Porque então eles tendo esses aplicativos ali vai ter devocional. E aí você pode criar um grupo de devocional, onde você pode mandar no grupo do WhatsApp, onde você pode ter interação, fazer enquete. Sobre o devocional de hoje, o que vocês acharam? Você vai ensinando através de todas as tecnologias. Você pode pegar um filme que está em alta e você vai então dar a sua aula baseado nesse filme, né? Então, não é que ele é a base, mas é só para gerar curiosidade de você trazer os adolescentes e aí você vai colocar todos os pontos bíblicos. Então, para que o seu adolescente ele esteja de corpo, alma e espírito na sua aula, porque senão ele só está de corpo, porque a mente já viajou para outro lugar. Então, você pode fazer essas questões para ensinar, né? Tem tanta curiosidade bíblica que você pode trazer, tantas coisas que são colocadas na internet todos os dias e você pode pegar um tema daquele e trazer, então, para a sua aula, para que você consiga ensinar de uma forma bíblica aí, para os seus adolescentes. A ideia de ensinar a Bíblia é para que eles tenham confiança em Deus, para que eles estejam estruturados na palavra de Deus, aonde eles possam ser fortalecidos no Senhor e a sua fé ser firme ao ponto de não ser levado por nenhum vento de doutrina, como diz a palavra. Uma segunda coisa que nós podemos pensar é sobre como que nós incentivamos os nossos adolescentes a fazer essa leitura bíblica, né? Poxa vida, será que esse é só um problema dos adolescentes fazer a leitura diária da Bíblia? Eu vou te dar 2 segundinhos aí para você pensar. Pensa na sua comunidade, na sua igreja, se isso é só uma dificuldade para adolescentes ou se os adultos também têm, se as crianças também têm, os jovens também têm. Pensou? Bom, dentro dessa questão você vai perceber que não é só os adolescentes, mas a gente precisa entender por que nós temos tanta dificuldade em ler a Bíblia. Primeiro que a gente precisa trazer para um contexto cultural. No Brasil, poucas pessoas têm o hábito da leitura. E por que têm o hábito da leitura? Porque começam na escola e que os professores de literatura, me perdoem nesse momento, mas começam a dar livros extremamente pesados, linguagens difíceis, para que eles façam a leitura. Então vai ler Dom Casmurro, Pedro Vaz Caminhas e aí vai, ladeira abaixo. Então acaba dificultando esse prazer. E aí nós pegamos uma Bíblia e entregamos para os adolescentes, isso acontecia há muito tempo, né? Lá atrás. Onde a Bíblia ainda estava vos tê-lo-eis e uma linguagem pesada. E aí você então traz para uma linguagem mais acessível, traz para uma versão mais acessível, linguagem de hoje, mensagem, que são parafraseadas, mas vai ajudar o adolescente a entender e compreender o que está sendo falado ali, né? E aí nós precisamos fazer esse incentivo de diversas formas. Primeiro, você pode criar uma meta bíblica para os seus alunos. Então, durante essa semana nós vamos ler a epístola de 1 João, entendeu? Então você vai ler um pouquinho cada dia até terminar e nós vamos conversar sobre ela na próxima aula, né? Você pode pegar o texto base da lição e você já ir fracionando isso com os seus alunos para fazerem essa questão. Uma outra coisa, se os seus alunos gostam de competição, você pode montar uma gincana bíblica, né? Além disso, o que você pode fazer é um Enem. Você pode dar um tema da Bíblia, um livro, eles vão estudar e vai ter um domingo X
que eles vão entrar como se fosse uma prova, como se fosse um Enem mesmo, e aí cada um na sua carteira ali com a sua folha, eles vão fazer para ver quanto que eles aprenderam, e muitos adolescentes acabam gostando disso porque eles se sentem desafiados. Adolescente gosta de duas coisas, desafio e são curiosos, e eu colocaria aqui uma terceira coisa, andar em bando. Ou seja, existe uma tribo, existe um grupo, porque isso faz parte da adolescência e você precisa descobrir quem é o líder nato que conduz a galera, que necessariamente não precisa ser o líder de adolescentes da sua igreja, mas entre eles tem um líder nato e você vai chamar ele para essa função de ajudar. Não assim, vem me ajudar a fazer com que todo mundo leia a Bíblia, não. Mas você vai chamar ele e falar, olha, eu estou pensando a gente fazer uma competição, uma dinâmica, uma gincana, tal. E aí você vai envolver ele, que ele vai envolver todo o restante. Além disso, você pode também fazer um desafio de ler o Novo Testamento. Consegue-se ler o Novo Testamento em aproximadamente 3 meses, tendo uma leitura muito tranquila. Então você vai criar esse desafio, no final vai ganhar alguma coisa, ou então nós vamos fazer a leitura de um livro. Eu participei uma vez de um evento onde nós, em uma semana, lemos a Bíblia inteira. No último dia, faltavam algumas páginas, e aí todo mundo acelerou para a gente dar conta, demos conta, e para então entrar no livro dos recordes, né? O que fez? Foram destacadas páginas da Bíblia. E aí você imagina, nós estávamos em 2.100 pessoas, sendo 500 líderes e o restante tudo adolescentes. Nós estávamos nesse evento e todo mundo apertou o cronômetro e começamos a ler, cada um lendo a sua página da Bíblia. Aquilo fez um barulhão dentro do ginásio onde nós estávamos, mas a sensação foi muito legal. A partir daquilo, vários adolescentes começaram a ler a Bíblia, porque queria saber mais, queria entender aquilo que foi lido, porque só pegou uma página. Então, assim, são atividades que nós fazemos para despertar a curiosidade dos nossos adolescentes a participar, então, dessas leituras bíblicas diárias que precisa acontecer. Outra coisa, é interessante você estabelecer um tema, né? Então, olha, nós vamos estudar esse mês sobre unidade. Então, você vai falar para o seu adolescente uma concordância bíblica, ou você mesmo já faz isso no Word, entrega para eles todos os textos da Bíblia que falam sobre unidade, como isso se dá. Nós vamos estudar essa temática, olha, depois nós vamos estudar outra, e você vai colocando eles também por temas para estudar, para que esse interesse cresça, aumente cada dia mais na vida dos adolescentes. Bom, se então, primeiro, eu preciso saber o contexto da questão da adolescência, de tudo que acontece, eu preciso saber ensinar a Bíblia para os adolescentes, eu preciso incentivar eles a essa leitura. Aí existe um ponto que é muito importante para que a nossa aula, a nossa tarefa como educador seja algo mais firmado, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, bem sucedido. O que é isso? Você precisa conhecer os seus alunos. Você precisa ter um vínculo com os seus alunos. Vamos lembrar da história? Se eu conto uma história para o meu medo vai. Ele diminui e passa. Eu preciso saber a história dos meus alunos. Eu preciso saber o contexto dos meus alunos. Então, isso é extremamente importante, você saber esse contexto. Existem alunos que vão vir de uma família monoparental, ou seja, um aluno que só tem um responsável, ou é a mãe, ou é o pai, ou é a avó, ou é a tia, alguém. E ele vai para a igreja ali. Ou então, de uma família, vamos dizer assim, né, como está aí nas mídias, família tradicional brasileira, né? Então nós temos o quê? Pais com filhos ali, né? Um homem e uma mulher cuidando dos seus filhos, tem um filho só, 2, 3. Então há um contexto, você precisa conhecer o contexto dessa família, da onde é que o seu filho, da onde é que esse adolescente está vindo, porque isso é muito importante. Imagina que você tem um adolescente que está passando por um momento complicado
na casa dele, né? Talvez o pai não é evangélico, e aí o pai então decide se separar, essa família está no processo de separação, e aí você está lá dando uma aula sobre angiologia. Se os anjos têm asas, quem tem asa, quem não tem asa. Isso, ele não vai se sentir estimulado para prestar atenção ali, porque tem algumas coisas que não estão bem com ele. Então você vai precisar conhecer ele, você vai precisar ter essa facilidade, e aí, quando você tem essa facilidade, você consegue pegar o tema da aula, dar a sua aula, mas você consegue chamar a atenção. Olha, você sabia que tem uma parte na Bíblia que fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito? Isso aqui não é anjo da guarda não, mas a gente tem anjos que cuidam da gente. E você começa a explicar de uma outra forma, você consegue ajustar. Mas é importante você trabalhar com o seu adolescente a partir do vínculo, a partir daquilo que você conhece ele, né? A sua aula, ela precisa ter um ambiente acolhedor, né? Então você não está ali só para passar informação, você está ali para trazer o seu adolescente para um lugar de adoração, a um lugar de transformação, a um lugar de redenção, aonde a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando a Bíblia diz isso, a nossa aula precisa ser este lugar, onde os adolescentes eles podem chegar com as suas cargas emocionais, espirituais, muitas vezes até física, e então colocar ali e você ser o instrumento de Deus para que isso seja diluído e eles possam ser ministrados pelo Senhor. Então, precisa ser criado um ambiente acolhedor. Você precisa ter um ambiente, muitas vezes estar em sala de aula, fileirinha, não é legal, né? Tira um pouco dessa aparência de escola. Porque se você tem um adolescente que ele tem um transtorno, um transtorno de TDAH ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, o que vai acontecer? Quando ele se remete, ele chega numa sala que é exatamente igual a da escola, aquilo já cria bloqueio para ele. Então você precisa faz uma roda, conversa, né, com seu pastor, faz no pátio da igreja, faz numa praça próxima, a sua EBD e depois volta para a igreja, mas tenha uma criatividade, mas crie esse ambiente. Talvez se você percebe que as pessoas da sua comunidade não estão conseguindo se alimentar para poder chegar até a EBD, porque está faltando ou alimento na casa dela, ou muitas vezes porque é muito corrido, ou o adolescente vem e os pais não acordam e acaba ele não tendo nada para comer, faz um café básico lá, um pão, presunto, queijo, um café, um leite, coloca isso ali, então durante a sua aula eles podem ir comendo e eles vão prestando atenção, né? Não tem problema nenhum. A Bíblia está repleta de situações que os discípulos eram ensinados a partir das refeições, porque isso é uma tradição judaica, né? Então a Páscoa, aí vem tudo essa tradição chegando até nós, então não tem problema nenhum você ter ali um café e você ensinando os seus adolescentes, mas você precisa conhecer. Você precisa conhecer as angústias do coração dos seus alunos. Talvez tenha adolescentes aí na sua igreja que está passando por um momento complicado, que está vivendo um bullying na escola, ou que tem coisas internas dentro dele que ele não consegue lidar, pensamentos, né? Então você conhece ele, você vincula ele e aí você vai trazendo. Por quê? Gente, não dá mais para a gente pensar que quem tem problemas é só adulto. Isso daí é uma falácia, não é uma verdade. A criança ela tem um problema. Quando alguém toma o brinquedo dela é um problema. Talvez não na mesma dimensão que a sua, que tem que pagar um boleto. Talvez não da mesma dimensão que a sua, que está preocupado com uma criação, mas é um problema. Então não pode ser considerado isso como banal. Assim como também os adolescentes. Você sabia que seus adolescentes, na escola, ele está sendo cobrado? Porque na adolescência, ele começa essa fase de descoberta. Os amigos estão bebendo, estão fumando, eles estão beijando pela primeira vez, estão tendo as primeiras experiências sexuais. A Bíblia nos dá um panorama sobre tudo isso, que isso não pode acontecer. Mas lembra, de segunda a sexta, eles na escola, das 6h30 ao meio-dia,
sendo pressionado ali. Além dessas pressões, tem outras pressões que acontecem. O que vai ser do meu futuro? Eu preciso escolher uma profissão. E aí o seu adolescente, ele está como se fosse uma panela de pressão aí. E se a gente então não tem esse lugar na igreja, esse lugar na escola bíblica para ensinar como é que eu lido com as pressões da vida, entendeu? Como é que eu faço para lidar com tudo isso de uma forma em que é acolhedora, que tem um vínculo e não de uma forma de julgamento, né? Não desmerecendo as pressões dele, né? Mas você pensar nessa magnitude do que é a adolescência e dos problemas que ele tem, os seus adolescentes eles vão estar firmados na palavra. E aí eles jamais se desviam. Porque ele tem um vínculo com a palavra, tem um vínculo com você, e quando nós aprendemos através de vínculos, isso fica gravado em nossa vida. Então é importante você conhecer o seu adolescente. É importante você criar vínculo com eles. Dentro de tudo isso que eu estou falando, tem algumas coisas que você pode fazer para criar vínculos, né? Estar no grupo de WhatsApp, não como o tiozão do WhatsApp que está lá só para ver, nossa, ó que colocou. Ó, fulano, o que você está colocando aqui, entendeu? Ó, tira isso. Não, não é para você vigiar. Mas você está lá no grupo do WhatsApp para interagir com eles. Você pode conversar com o teu pastor e fazer uma aula, né, com ele diferente, ou criar momentos fora da EBD, entendeu? Ou vamos jogar boliche? Na minha cidade não tem boliche, pastor. Vamos assistir um filme em casa, vamos tomar um tereré. Você vai criando mecanismos para criar vínculos. Você precisa se vincular com o seu adolescente e precisa conhecê-lo. Deixe ele sentir a vontade ao ponto de que ele consiga falar sobre si. A Bíblia fala em Tiago que a gente precisa confessar os nossos pecados, porque quando isso acontece, nós temos cura. Ou seja, se eu tenho na EBD um professor que me julga o tempo todo, eu não confesso os meus pecados, porque eu vou ficar com medo do pensamento que o meu professor vai ter sobre mim. Mas se eu tenho um ambiente acolhedor, se eu tenho um vínculo com o meu aluno, se eu tenho um vínculo com o meu professor, eu consigo chegar e falar, olha, estou passando por um problema. E aí ele consegue relatar o problema. E você, como Neemias, que está envolvido numa grande obra, você vai gastar tempo dentro da sala de aula e fora da sala de aula para ajudar o seu adolescente. É muito comum encontrarmos professores de EBD como professores de escola do estado e de uma escola particular, né? Salva-se as suas exceções, mas é importante que o professor não seja um profissional apenas, que vai para a igreja dar aula às 9 da manhã, 10h30 acabou, ou o horário que acontece a sua EBD, e vai embora. E não tem esse contato pós, né? Com os seus alunos, que é geralmente o que acontece na maioria dos casos nas escolas seculares. Então a gente precisa ter esse contato, né? Saber ali o que está acontecendo com o adolescente, fazer uma vivência com eles, muito além de uma sala de aula. Porque isso é o que vai enriquecer o seu vínculo com o seu aluno, e aí isso vai ajudá-lo a desenvolver na sua espiritualidade, na sua fé cristã. Quando nós entendemos esta questão de fortalecer os vínculos, né? E nós temos todo esse cuidado, nós passamos a ser um educador eficaz. Porque nós criamos esse ambiente acolhedor, nós estabelecemos vínculos sólidos com os nossos alunos, e aí então nós vamos ajudando com que os nossos alunos desenvolvam o seu potencial e a sua espiritualidade de uma maneira saudável. E dentro de tudo isso, a nossa aula precisa ser interessante, porque não adianta só ter o vínculo, né? Porque aí ele vai por causa de você. Mas no dia que você brigar com ele, talvez ele não vai querer mais. A sua aula precisa
ser interessante ao ponto dele desejar estar na aula, independente se você vai estar nesse domingo ou se você não vai estar, porque ele quer aprender. Isso nós fazemos a partir de dinâmicas, como eu já falei aqui, discussões. Comece a sua aula com perguntas, porque eles gostam de perguntas, né? Faça jogo, crie a sua aula baseada dentro de um tabuleiro, né? Uma vez eu fui dar aula de EBD e eu fiquei a semana inteira criando um tabuleiro e aí fiz o dado, tinha as casas, tudo, volte 3 casas, ande 5 casas, de acordo com toda a aula. Eu não precisei ficar 40 minutos com eles sentados e eles me ouvindo. Eu falei o tema do versículo e falei, a gente vai caminhar por todas essas casinhas aqui. E conforme foi acontecendo o jogo, todo o material, tudo que tinha na aula foi ministrado para eles. Então, é muito importante a gente fazer isso. Outra coisa, você precisa capturar a atenção dos seus alunos. Vamos lá. Você tem Instagram? Você tem aí YouTube? Você tem Facebook? Talvez até TikTok você tenha. Quanto tempo você consegue prestar atenção em um vídeo? Nessa aula que nós estamos tendo aqui, provavelmente eu já perdi alguns de vocês algumas vezes e você foi, eu tive que trazer você de alguma forma de volta. E estou me esforçando para isso. Por quê? A gente precisa capturar a atenção. O nosso Instagram, os Stories, os Reels, enfim, todas essas tecnologias, vídeos curtos de 1 minuto e meio. O seu adolescente ele consegue prestar atenção de uma forma sólida 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, você precisa fazer uma movimentação, talvez até mesmo física, mudar de lado. Eu estou agora conversando com vocês por essa câmera. Você muda e vem para outra. E você continua me vendo aqui. Isso aqui é forma de você chamar a atenção. Alguma coisa mudou. Você pode andar, mas você pode sair de um ponto, ir para o outro, você pode vir para cá, você pode ficar no meio, andar para frente, andar para trás, mas você também pode trazer para cada ponto da sua aula uma dinâmica diferente. Uma cartolina, vai fazer um desenho, ou você vai fazer uma dinâmica em si que caiba ali, né? Então vamos imaginar que você vai dar uma aula sobre quem sou eu, né? Geralmente, todo adolescente passa por uma aula na EBD com esse tema, quem sou eu? O que você vai fazer? Traz um espelho. Pega um espelho grande que dê para ele se ver, coloca na porta. Fala cantinho da selfie, para ele tirar uma foto ali com os amigos. E aí eles vão sentar para a aula e você vai dando aula. E você vai falando. E quem é você? Deixa ele falar das aparências. E aí você então vai trabalhar a partir disso daí. Mas agora quem é você no seu interior? Quem é você na sua espiritualidade? E aí você faz esse fechamento da sua aula, vai fazendo dinâmica, né? Diversas formas você pode fazer isso. E no final dessa aula, por exemplo, de quem é você, você pode então, no final, falar assim, de quem que você sentiu falta hoje? Então tira uma selfie aqui você sozinho na frente do espelho e mande para os seus amigos falando que ele fez falta na EBD. Você usa a criatividade para deixar essa aula interessante. Outra coisa, faz dinâmica. Quem abrir a Bíblia primeiro, bis, leva chocolate, leva bala, leva coisas para eles fazerem. Usa-se de artifícios da criatividade deles. Adolescentes é criativo. Mas os meus adolescentes não gostam de fazer nada, fica o tempo todo de cara fechada. Vamos lá, você precisa trabalhar com o líder nato, porque ele vai mobilizar o grupo para poder fazer todas as coisas. Então tenha na sua sala uma caixa de surpresa. Então, em um determinado ponto, você abre essa caixa que tem vários objetos e o adolescente ele tem que colocar ali o que ele aprendeu na aula a partir daquele objeto. Então, imagina que dessa aula a gente vai pegar a garrafa. Você vai ter que falar tudo do que eu estou falando aqui a partir da garrafa, entendeu? Então, você estimula a criatividade dos seus alunos. É importante que você faça isso para que a aula se torne interessante. Se na sua igreja tem um projetor para a sua sala, use slide, chame atenção, mas coloque slide, gente, criativo.
Eu estava dando aula esses dias atrás e eu coloquei um gatinho piscando. E todo mundo falou assim, mas qual que é o sentido desse? Eu falei, vocês vão descobrir no final. E aí eles foram vendo, o final era o quê? O final da aula acabava assim, você entendeu o que Deus está te dizendo? Então fazia sentido aquele gatinho piscando. Então você vai criando imagens, vai pegando, faz figurinha dos seus alunos, coloca no WhatsApp com conteúdo da aula, não tem problema nenhum. Você precisa fazer isso. Poxa, pastor, na minha igreja, na minha sala, não tem esses recursos audiovisual. Tudo bem, cartolina, leva revista, leva jornal, entendeu? Usa a criatividade. Pega a colher de pau, pega a tampa da panela e faz com que os seus alunos coloquem a aula utilizando esses utensílios, porque isso vai fazer sentido para eles. Outra coisa, adolescente gosta de discutir, filosofar. Então, coloca lá um ponto para que ele comece a filosofar sobre aquilo que está sendo tratado, para que tenha discussões relevantes. Não adianta a gente chegar para o adolescente e falar assim, eutanásia é pecado e ponto. Aborto é pecado e ponto. Ficar é pecado e ponto. Ter relação sexual antes do casamento é pecado e ponto. Por quê? Quando o seu adolescente trouxer uma questão na aula, devolva a pergunta para ele. Se ele perguntar assim, por que é pecado ter relação sexual antes do casamento? Aí você pergunta para ele, o porquê não é pecado? Ele vai ter que raciocinar e falar. Eu acho nada a ver. Essa questão do aborto, a mulher é dona do seu corpo, ela faz o que ela quiser. Ok, tudo bem. E por que para você estaria errado uma mulher não abortar? Aí você vai perceber que eles não têm base. A base dele é Instagram, Google, TikTok, influencer digital, entendeu? Que não tem base. E aí você vai para a Bíblia e você vai trazendo, vai fazendo eles pensar. Adolescentes precisam aprender a pensar. E eles gostam disso. Então você traz eles para este lugar de pensar, de discussões relevantes, aprofundadas. Não adianta querermos dar aula no domingo, estudando no domingo, 7 da manhã para dar aula às 8. Vou só dar uma, como diria, né, o outro, vou só dar uma passada de olho aqui e vou lá dar aula. Não. Isso vai ficar muito claro para o seu adolescente que você não preparou a aula e por isso ele vai começar a desmotivar e ele não vai mais participar da EBD. Então a gente precisa ter esse cuidado. Uma outra coisa, entenda os seus alunos. Você precisa saber ouvir. Por mais que ele está falando a coisa mais absurda do mundo, escute o seu aluno. Não fica só esperando a hora para que você possa falar, ou você vai interromper ele para falar, não, está tudo errado, porque a Bíblia... Não, escute. Talvez ele está falando que existe ET e que os ETs estão aqui e vão dominar o mundo. Você escuta, entende, conversa. Depois que você escutou, você pega todo esse material que ele trouxe, que você fez essa escuta qualitativa e você vai começar a dissolver e você vai perceber, então, que o seu adolescente vai se sentir pertencente. Porque muitas vezes em casa ele não está se sentindo pertencente, na escola também não. E isso é uma fase muito comum da adolescência, né? Melhor dizendo, uma característica muito comum da adolescência. Sentir-se pertencente. Por isso anda em tribo, por isso anda em grupos, por isso anda em bando. Por quê? Porque eu preciso pertencer a um lugar. Quando você escuta ele, quando você ajuda ele, então isso é dissolvido e ele vai aprendendo. Uma outra coisa, ore pelos seus alunos. Ore. Fale para ele que você está orando por ele durante a semana. Manda no privado. Não manda no grupo. Manda no privado para ele falar, olha, estou orando por você. Tem alguma coisa específica que você gostaria que eu orasse essa semana? E você vai ajudar ele dentro dessa questão. É importante a gente trazer os nossos adolescentes para essa prática diária de uma espiritualidade saudável. E ela tem que ser saudável também emocionalmente. Ele precisa saber o porquê a Bíblia diz algumas coisas e o quanto isso afeta a vida dele para que ele tenha a sua vida mudada. Então você traz o seu aluno para esse lugar, né?
Por que será que alguns alunos têm dificuldade de orar em público? Talvez porque ele tem vergonha. Por que tem aluno que quando você fala para todo mundo orar junto, ele não consegue orar? Talvez a ansiedade dele é tão alta que ele começa a prestar atenção em todas as conversas e ele começa a oração chamando Jesus e acaba chamando Jesus de Genésio, porque ele se perde nos pensamentos. Então a gente precisa saber disso e ensinar eles. Pode orar na sua casa, coloca uma luz quente, coloca um louvor baixinho, ora lá, né? Tenha esse momento no seu quarto. Eles amam ficar no quarto, então traga o texto de Mateus, entra no teu quarto, né? Fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, quem em secreto responderá. Ensina eles, baseado nisso, essa oração, esse lugar que eles podem ser, quem eles são com Jesus. Não precisa mais colocar papéis, exercer papéis, padrões, entendeu? Para ser aceito. Eles precisam ser eles, porque eles já foram aceitos por Jesus. Então, dessa forma, nós vamos criando um ambiente de atmosfera e os nossos adolescentes começam a ter insights, onde eles vão vendo sobre Jesus, o que Jesus está fazendo, o quão bom é servir Jesus. Crie esse ambiente de oração para que eles experimentem milagres, para que eles testemunhem aquilo que está sendo feito. Faça do grupo do WhatsApp um altar de testemunho, para que eles contem os milagres que aconteceram, o que Deus fez na vida deles, porque tudo isso ajuda eles a viverem dessa forma. Bom, se nós queremos ensinar os nossos alunos, né, a ter uma vida de uma espiritualidade emocionalmente saudável, é importante que a gente tenha isso em mente. É necessário saber o contexto, é necessário saber ensinar a Bíblia para eles, é importante incentivar a leitura bíblica, assim como também conhecer os seus alunos e dessa forma você criar interesses, porque agora você sabe quem é os seus alunos, você cria o interesse pela aula, por aquilo que você está falando, e aí então você entende os seus alunos. E quando você entende o que eles falam, o que eles vivem, você cria esse ambiente de oração, esse ambiente onde eles vão sendo formados pelo Senhor para aquilo que Deus tem. Você jamais pode esquecer que você está fazendo uma grande obra. E que obra é essa? Obra de salvação na vida desses adolescentes. Que nós possamos amar os nossos adolescentes assim como Cristo ama eles. Com todas as dificuldades, mesmo sendo quem eles são, Jesus amou eles primeiro. E nós, como pastores, como professores, como líderes, precisamos amar os nossos adolescentes e dar todo o suporte que eles precisam através das nossas aulas da escola bíblica, através de todo o movimento que a igreja tem em prol dos adolescentes para que eles cresçam, amadureçam e frutifiquem na fé segundo aquilo que o Senhor tem para eles. Que Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado aí nesse processo, né, de formação e aperfeiçoamento para professores da escola bíblica para com adolescentes. Estou à disposição para aquilo que vocês precisarem, pode entrar em contato. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana.